Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro até morrer, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonathan Souza e vamos trazer o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Antes da gente trazer o giro de informação, aquele pedido, aquela ajuda que você sempre para um pouquinho aí para estar aqui fortalecendo e ajudando a gente. Deixar o like já desde o início. Já agora, nesse exato momento, já curte aí para estar fortalecendo. Quem curtir, muito obrigado mesmo de coração. Você contribui e ajuda muito com o meu trabalho. Aqui, de cruzeirense para cruzeirense, você tá ligado nisso, né? Também aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, link na descrição. Produtos chegando a 60% de desconto, não perde não. Corre lá e aproveita Mercado Livre, Shopee para você comprar barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Também clica no botãozinho de hypar embaixo, tem um hype aí, o botãozinho de hypar que ajuda a alavancar esse vídeo, tá galera? Então se você tiver hype disponível, você só tem 3 hypes por semana. Se for gastar um hype aqui com o canal Cruzeiro até morrer, por gentileza, deixa um comentário aí, ó, tô hypando o vídeo aqui para ajudar, para fortalecer. Eu vou estar deixando um comentário te agradecendo pelo apoio, pela moral, tá certo? Se não tiver o hype, comenta hype aí embaixo, HYPE. Vou saber que você não tinha um hype, mas queria ajudar. Tranquilo? Também vou deixando um comentário te agradecendo. Valeu demais a turma que vem fortalecendo, deixa o like, clica no hypar, comenta bastante, inscreva-se no canal. E vamos começar o giro de informação. Eu fico satisfeito demais, galera, quando uma indicação do canal aqui vai para frente, sabe? Há 13 dias, 14 dias atrás, eu falei sobre o Zé Lucas. A gente trouxe aqui, foi uma sugestão do canal. Muita gente vem na brincadeira, né? Sugestão, que não sei o que, não é informação. Uma sugestão do canal. E nesse conteúdo eu falei sobre o Zé Lucas, que é um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Uma promessa realmente que seria um investimento pensando a curto, médio e longo prazo, né? Que pode dar retorno financeiro para quem contratar. E eu falei até mesmo sobre a questão delicada das finanças do esporte, né? Que eu vive uma fase terrível financeiramente, né? Também a questão institucional, né? E que seria uma possibilidade do esporte vender o jogador para lucrar, para ter retorno financeiro. E as propostas girariam em torno de 5 milhões de euros a 8 milhões de euros para tentar tirar o Zé Lucas lá do esporte. Eu falei isso há 13, 14 dias atrás. Agora que o Cruzeiro apareceu no cenário, não sei se foi por indicação ou porque o scout mesmo analisou isso também, né? Assim como a gente fez há 14 dias atrás. Só que agora tá o Flamengo também na jogada e tem clube de fora também interessado no jogador. Então pode ser que se inicie um leilão pelo Zé Lucas, né? Então agora eu vou trazer a informação de hoje, de agora a pouco, em cima desse caso Zé Lucas, que a gente já falou há 14 dias atrás como uma sugestão do canal e que agora o Cruzeiro vai levar para frente. Olha aí. Tá aqui a informação, galera. Cruzeiro está interessado na contratação do volante Zé Lucas, de 18 anos, do Sport. O maior de Minas enfrenta a concorrência do Flamengo e de um clube europeu pelo atleta. A informação do Samuel Venâncio, Thiago Matar e Léo na geral. Então, Cruzeiro agora sim entra na concorrência aí pelo Zé Lucas, como eu volto a repetir, bom jogador, me lembra muito o Lucas Romero, sabe? E é um jogador que faz gols, tem participações em gols, contribui muito com o sistema de meio de campo do esporte, no caso, né? E jogar no esporte hoje em dia, que você não tem grandes referências, é difícil, galera. É difícil, é complicado e o Zé Lucas se destaca no meio dessa turma aí, né? Imagina esse Zé Lucas numa estrutura igual ao do Cruzeiro, por exemplo, né? Seria fantástico, seria sensacional. Mas eu queria saber a opinião de você que está chegando à nossa audiência, se vale o investimento. Como eu falei, há 14 dias atrás, o valor girava entre 5 a 8 milhões de euros para tirar o Zé Lucas lá do esporte. E só uma atualização no caso Zé Lucas. O Cruzeiro enfrenta concorrência, mas indicou que vai formalizar uma proposta por Zé Lucas nos próximos dias. O Cruzeiro sinalizou uma possibilidade de uma oferta de 6 milhões de euros, sendo cerca de 3,5 milhões de euros fixos
que daria em torno de 20 milhões 400, 20 milhões e 500, e o restante seria batendo metas, né? Então o Cruzeiro pagaria 6 milhões de euros, desses 6 milhões, 3,5 fixos, que daria em torno de 20 milhões e 500, mais ou menos, e o restante dessa quantia, para bater os 6 milhões, seria em metas. O Flamengo e o Shakhtar Donetsk são times também interessados. E tem um time também da primeira divisão da França que demonstraram interesse na contratação do jogador. O Cruzeiro aposta nos valores envolvidos na negociação com o Sport e entende que um projeto a curto, médio, longo prazo pode atrair o atleta de 18 anos. Tá certo? Então a informação é a seguinte: o Cruzeiro quer pagar 6 milhões de euros, né? Pretende fazer uma oferta fixa de 3,5 milhões de euros, uma oferta fixa daria 20 milhões e 400, 20 milhões e 500, e o restante desse valor seria pagos em metas. Se o jogador cumprir metas, o Cruzeiro pagaria mais o restante para completar os 6 milhões de euros. Né? O Flamengo e o Shakhtar também estão interessados, e um time da primeira divisão da França que também demonstraram interesse aí no jogador. O Cruzeiro aposta que o valor envolvido na negociação pode atrair o Sport e entende que o projeto curto, médio, longo prazo pode atrair o atleta de 18 anos. A informação do Globo Esporte, do GE, e a gente trazendo para vocês aí. O que vocês acham, hein? Vale o investimento? 6 milhões aí de euros, eu falei agora há pouco, né? De 5 a 8 milhões seria o valor. Inicialmente 5, né? Já elevou para... O Cruzeiro quer fazer uma proposta de 6, 1 milhão a mais, né? Porque entende que a concorrência vai ser pesada. Mas o que você acha disso? Use espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? O Cruzeiro entra de vez na briga então por Zé Lucas, que tem conversas em andamento com o Sport e a staff do jogador. O Cruzeiro sinalizou a possibilidade de uma oferta até de 6 milhões de euros pelo jogador e, como eu falei, 3,5 milhões de euros fixos, mais de 20 milhões de reais, 20 milhões e 400, né? Seria mais ou menos na cotação atual, com o restante atrelados aí a metas. E o Flamengo, que eu citei agora há pouco, ainda não oficializou uma proposta. Então o Cruzeiro talvez seria a primeira proposta oficial chegar na mesa do Sport, né? Até esse momento o Flamengo ainda não fez a oferta ali no papel, né? Não chegou nada lá pro Sport. O Cruzeiro sabe da concorrência, mas aposta muito nos valores envolvidos na negociação com o Sport e também na relação com o contrato. Não há uma prioridade estabelecida da staff do jogador em negociá-lo com o exterior, o que deixa as portas abertas para o Cruzeiro de fato competir pela contratação. O clube oficialmente não comenta sobre qualquer movimentação no mercado. Certinho? Informação também do Globo Esporte, trazendo aí um complemento do que eu estava falando agora há pouco. Tá aí o Zé Lucas e você vai comentar o que você pensa sobre isso, tá certo? Como o Cruzeiro não comenta, né, ele não entra no detalhe, e a gente está trazendo algumas situações aqui, como foi também o caso, por exemplo, do Luiz Henrique, né? Mesmo que o Cruzeiro, agora há pouco o Pedro Lourenço falou que é loucura, né? Mas será que o Cruzeiro realmente não teve interesse no jogador e foi tentar saber alguns detalhes? E aí depois que viu que não dava pé, acabou desistindo e agora fala que nem tentou, né? É o que pode acontecer. Se caso chegar e não der pé, né? Por exemplo, o Cruzeiro até hoje não confirmou e nem afirmou que foi atrás do Wesley. Os jornalistas que falaram isso. Mas será que daqui a pouco não pode falar que foi loucura? Que não houve isso? Eu já vi muito dirigente fazer isso, né? Dizer que nunca procurou um jogador, que nunca foi atrás de um jogador, e na realidade foi sim. Só que não dava pé, não tinha como contratar. Pra que eu vou me frustrar o torcedor? Falar, eu tentei, mas o cara não quis vir, ou o dinheiro não deu, né? Então são situações que acontecem sim. E muitas vezes é mais fácil você falar que não foi atrás do que você falar que foi, mas não contratou, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, tá certo? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E em cima da notícia do Zé Lucas,
confirmar para vocês que o próprio Pedrinho, em entrevista hoje, falou sobre a questão da contratação de um primeiro volante. Em entrevista à TV Cruzeiro, Pedro Lourenço confirmou que a diretoria trabalha para contratar um volante, posição considerada prioridade neste momento. Informação do central da Toca, Samuel Venâncio. Tá certo? Ele falou na entrevista, ele não citou primeiro volante, mas ele falou que é uma posição que não tem um segundo jogador, que só tem apenas um jogador, que é o Lucas Romero no caso, né? E que o Cruzeiro está sim buscando, não vai fazer loucuras, mas está buscando sim um primeiro volante para ser reforço do Cruzeiro, tá certo? Falou também sobre a questão do mercado da bola, citou algumas questões, né? Falou sobre a dificuldade que está sendo esse mercado. Eu tenho para mim que a dificuldade do Cruzeiro em fazer investimentos, e olha que o Cruzeiro fez o maior investimento da história recente, que foi o Gerson, né? Foi lá no início do ano. Foi o maior investimento da história do Cruzeiro, juntamente com o Gabriel Peck e juntamente com o Rojas, se tornaram o ano de maior gasto da história do Cruzeiro. Esse ano de 2026 é o ano que o Cruzeiro mais gastou dinheiro, tá, galera, para contratação. Mesmo que só veio 3, foi o ano que o Cruzeiro mais gastou dinheiro na história do Cruzeiro. Eu tenho para mim que o Cruzeiro tem muita dificuldade em contratação hoje, né? Mesmo que a temporada 2026 foi a temporada que o Cruzeiro mais gastou dinheiro na história, mesmo que trouxe apenas 3 reforços, trouxe o Gerson, trouxe o Gabriel Peck e o Gabriel Rojas, juntando os 3, foi a janela de maior gasto do Cruzeiro na história, porque o Gerson custou muita grana, o Gabriel Peck também custou muita grana, assim também como o Rojas. Foi a janela de maior gasto do Cruzeiro na história. Na história, tá, galera? Na história mesmo, tá? E foi apenas 3 jogadores. Mas eu tenho pra mim que o 2024 e 2025 acaba refletindo, acaba atrapalhando o que o Cruzeiro faz daqui pra frente, porque o Cruzeiro acabou fazendo contratos muito longos com jogadores que não corresponderam, e o Cruzeiro está impregnado ainda no Cruzeiro esses jogadores, né? Tem muito jogador que já saiu do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem que bancar salário. O Cruzeiro tem que pagar salário. Vamos citar nomes aqui, ó, Matheus Cunha, Gabigol, Wallace, Peralta. E tem mais, tá? Tem mais aí. Só citei 4. Desses 4 jogadores aqui, o Cruzeiro já gastou milhares para contratar, e o salário é alto, e fez contrato amplo com esses jogadores. Então, são situações que aconteceu no passado, né? Eu não vou falar que é um erro, porque quando foi contratado ninguém criticou, né? A gente achou que daria certo e acabou não dando. Isso acontece, isso é o futebol, né? Talvez você vai no mercado e contrata o pior jogador possível, chega aqui, dá certo, arrebenta, isso já aconteceu. Ou você contrata o jogador que é estrela, campeão de tudo, chega aqui e dá super errado. Isso já aconteceu várias vezes e vai continuar acontecendo, né? Então o Cruzeiro tá impregnado com esses caras, é difícil se livrar, mas precisa às vezes se livrar para abrir lacunas, abrir lugar para um outro chegar. Então por isso o Cruzeiro tem uma cautela. O Cruzeiro até agora fez contratações de reposição. Vendeu o Kaique Bruno, trouxe o Rojas. Vendeu o Christian, trouxe o Peck. Não tem um primeiro volante para ser reserva do Lucas Romero, então não precisa tirar ninguém, então só contratar um, né? Emprestou o Matheus Cunha, trouxe de volta o Aragão. Então o Cruzeiro fez reposições e não aumentou os gastos do plantel. Mas de certa forma aumentou. O Cruzeiro acabou tendo que emprestar o Wallace e pagar o salário, o Gabigol tem que pagar o salário, Matheus Cunha tem que pagar o salário, mas acabou também fazendo 9 vendas, 9 saídas. A gente trouxe no vídeo recente essas saídas. Eu vou até citar nome um por um para vocês aqui das saídas que o Cruzeiro fez rapidamente. Olha aí, tá aí na tela, ó, Matheus Cunha, Bruno Alves, Janderson, Kaique, Cauã Prates, Wallace, Japa, Christian e Vitinho, né? Essas foram as saídas do Cruzeiro, 9 saídas que o Cruzeiro fez, que acabou aliviando a folha salarial uma parte. Claro que o Matheus Cunha, o Cruzeiro ainda paga salário, o Wallace, o Cruzeiro ainda paga salário. Não sei os demais, mas, por exemplo, o Cruzeiro acabou aliviando a folha com essa quantidade de saídas aqui, né? Mas o Cruzeiro hoje tem uma folha de 30 milhões mensais, né? É a terceira maior folha do futebol brasileiro.
e precisa às vezes aliviar essa folha para conseguir contratar novos jogadores. Então talvez o torcedor ele fica frustrado, ele fica pensando, por que o Cruzeiro não contrata esse, aquele outro, precisa de um volante, precisa de um ponta esquerda, precisa de não sei o que, esquece que não pode inflacionar o Cruzeiro, que não pode fazer loucuras ao ponto de daqui a pouco o Cruzeiro não dar conta de bancar esses jogadores. Mas o Pedrinho é bilionário, ele tem muito dinheiro. Ele tem, mas não é para socar no Cruzeiro, né? O dinheiro dele é um dinheiro pessoal, da empresa dele. Não é que ele tem bilhões e bilhões que ele tem que pegar o patrimônio dele e colocar no Cruzeiro, mesmo que o Cruzeiro faz parte do patrimônio dele, né? O Cruzeiro ele tem que ter o equilíbrio para não fazer loucuras e depois o Cruzeiro não conseguir sustentar, né? Então por isso que o Cruzeiro tem que andar com as próprias pernas, mesmo que ainda não consiga fazer isso, né? O Pedrinho ajuda e faz aportes atrás de aportes, porque o Cruzeiro ainda não consegue andar com as próprias pernas. E tem tem torcedor achando que a quantidade de dinheiro que o Cruzeiro ganha dá para fazer o melhor time do mundo, ou o melhor time do Brasil. Vamos limitar aqui, né? Melhor time do Brasil. Não é bem assim. E olha que o Cruzeiro tem, como o Pedro Lourenço falou na entrevista, os 5 melhores elencos do futebol brasileiro. E tem a 3ª maior folha do futebol brasileiro, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E o Pedro Lourenço também explicou os motivos que levaram o Cruzeiro a negociar o Kaique e o Christian. Em entrevista à TV Cruzeiro, o dirigente afirmou que as vendas foram necessárias para manter o equilíbrio financeiro, mas ressaltou que a decisão também levou à consideração do desejo dos atletas em sair, né? O Kaique e o Christian queria sair, queria ganhar um salário maior, queria fazer o seu pé de meia. Tem muito torcedor que não entende isso, né? Que acha que o jogador ele é agarrado no Cruzeiro, que nunca vai sair. Não, o jogador quer sair também, ele quer fazer o patrimônio deles também crescerem, né? Ter grana, fazer o pezinho de meia. Tem muita gente achando que não, que os caras é culpa do Cruzeiro, o Cruzeiro quer vender o cara, né? O cara tá indo obrigado. Não é bem assim, galera. O cara não tá indo obrigado. E o Cruzeiro não queria vender nem o Kaique nem o Christian. Foram opções dos jogadores em sair, né? Então, só para deixar bem claro para vocês, o Cruzeiro atendeu à vontade dos jogadores, né? É claro que tem muito clube que não faz isso, né? Que prefere tentar fazer alguma coisa para segurar o jogador, mas o Cruzeiro não. O Cruzeiro optou por fazer a vontade dos jogadores e vendeu porque os jogadores queriam sair, queriam ter um salário maior em outro clube, jogar na Europa e por aí vai, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Então é isso, turma, chegou até o final desse vídeo, faz aquele favor para ajudar aqui o nosso trabalho, o nosso canal, você deixar o likezão, nossa meta aqui ó, 700 likes, você aprova Zé Lucas no Cruzeiro? Se sim, comenta aí o que você pensa sobre esse volante, seria um reserva imediato ali para o Lucas Romero, contribuiria com o Cruzeiro, você acha que não? Deixa a sua visão aqui embaixo nos comentários, tá certo? O valor gira em torno de 6 milhões de euros, vale um investimento, mais de 20 milhões de reais. Você comenta aí o que você pensa, certinho? Tamo junto, deixa o like, clica no hypar, e se hypar, comenta aí embaixo que você hypou. Tô deixando o hype aqui para ajudar o canal, para fortalecer o seu trabalho. Eu vou estar deixando um comentário te agradecendo pelo apoio, pela moral. Se não tiver hype, comenta hype aí embaixo, HYPE. Vou saber que você não tinha o hype, mas queria ajudar. E também aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Um abraço, fica com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!